Muniz, mais uma vez, você aqui para nos esclarecer algumas coisas importantes sobre salvação. Como tomar posse da salvação? Olha que pergunta interessante você fez. Tomar posse pressupõe a existência da salvação. Pressupõe a oferenda da salvação, a disposição e a existência anterior. Entendeu? É isso. O plano da salvação já estava antes mesmo da criação do homem, já na mente de Deus, é isso que você quer dizer? É isso. A Bíblia apresenta a Cristo como o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Não é? O pecado não pegou Deus de surpresa, né? Senão não seria onisciente. A graça, ela estava pronta para se manifestar, para não deixar o pecador descoberto 1/1000 de segundo, e foi isso que aconteceu. Assim que houve pecado, houve um Salvador, isto é, assim que o pecado entrou, se manifestou, a graça cobriu o culpado. Que legal isso. Ok? Uma visão, inclusive, diferente do que eu pensava antigamente. Pois é, agora você veja, tudo isso na força da disposição de Jesus Cristo em ficar em nosso lugar. A força da disposição tinha tanto poder de salvar como quando ele morreu na cruz. Por isso que as pessoas que estarão no céu e que viveram antes da cruz, elas estarão no céu pela força da decisão. O livre-arbítrio, elas escolheram estar. Escolheram acreditar na promessa de que Jesus viria e morreria por ela. A força da decisão de Cristo em ficar no lugar do homem tinha tanto poder para salvar como quando ele morreu na cruz. Então isso é tomar posse. Isso é tomar posse da salvação. Tomar posse da salvação é descobrir que ela já existe e se apoderar dela pela fé em Cristo Jesus. Veja só. A salvação é a oferenda de Deus. Então vamos pensar na graça de Deus, que é o dom da salvação, como providência. A graça, a salvação como providência, ela antecede ao pecado. Efésios, eu posso ler Efésios? Pode sim, por favor. Vamos ler Efésios capítulo 1. Essa é uma linda passagem do apóstolo São Paulo. Olha que coisa linda. O Gui diz assim: assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quer dizer, antes da fundação do mundo, o amor de Deus, no contexto de nos salvar, se o pecado entrasse, ele já existia. Será por isso que Paulo diz, depois, em algum momento ele diz, nós o amamos? É Paulo que fala? É João. João fala, né? Nós o amamos porque... ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Exatamente. É aquilo que eu falei num outro bloco, ação e reação. Eu só reajo porque ele agiu. Então, quando Cristo se dispõe a ficar no lugar do homem, ele oferece o seu perdão. Oferece o seu perdão e coloca à disposição do homem a salvação. Como que se toma posse da salvação? Que nós chamamos hoje de grande salvação, o apóstolo Paulo chama da cruz para cá. Pelo arrependimento e confissão dos pecados. Nesse ponto, Muniz, eu queria fazer uma pergunta. Existe remissão de pecados, sendo que eu não consigo sentir a tristeza pelo que eu fiz? Ô amigo, existem pessoas que têm dificuldade ou dificuldades de sentir culpa. Existem pessoas, em torno de 80% da humanidade, mais sensível à culpa. Agora existem as pessoas mais proativas, mais independentes, o grau de culpabilidade delas é muito pequeno. Então, para essas pessoas eu preciso dizer o seguinte: você precisa entender que pecou contra seu Deus,
e agora precisa se arrepender e confessar os seus pecados. Sentindo culpa ou não sentindo, você é um transgressor da santa lei de Deus e precisa confessar os seus pecados a Ele. Essa culpa também envolve tristeza, eu tenho que sentir essa tristeza. Algumas pessoas têm dificuldade de sentir tristeza. Para algumas pessoas, é uma minoria, em torno de uns 15, 20%, é puramente irracional. Ele entende que ele transgrediu, e isso daí, dessa consciência ele não pode fugir. Ele sabe que existe um ser superior ao qual ele desobedeceu, e vai e confessa os seus pecados. A maioria confessa os seus pecados em profunda tristeza. Há algumas pessoas por uma compreensão racional apenas. Mas eu preciso destacar aqui, então a salvação foi providenciada e oferecida. Certo. Eu tomo consciência de que sou um transgressor da lei de Deus, mas que Jesus já pagou os meus pecados. Então eu me arrependo, confesso meus pecados e aceito que Ele me aceitou. E eu preciso ler uma passagem da Bíblia. Por favor. Está em Provérbios 28, 13. Olha o que diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Prosperar aqui não tem nada a ver com comércio. É o prosperar espiritual. Aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará. Isto é, não sairá nunca de uma situação de condenação. Mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Isto é, tem na sua vida o crédito do perdão de Deus e é considerado como se nunca houvesse pecado. Que maravilha isso. Então, a pergunta inicial foi: como tomar posse da salvação? Pela fé em Cristo. Agora, é preciso esclarecer uma coisa: a fé não salva, o que salva é a graça. O que é a graça é o dom de Deus em Cristo. O que é a fé é a mão que toma posse da graça. Nós não somos salvos pela fé. Nós somos justificados pela fé. Em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça. Mas, amigo, e aqui é preciso destacar, quando uma pessoa arrependida confessa os seus pecados, se entrega a Jesus, ela é considerada diante de Deus como se nunca houvesse cometido um pecado. Isso que significa a justificação. Pegar o injusto e declará-lo justo. Justo, né? Que maravilha isso. Eu gostaria de tomar posse desta salvação e também continuar sentindo tristeza ou a culpa pelo pecado. Eu gostaria de terminar esse episódio de uma maneira diferente do que nós fizemos até hoje. Se alguém que está nos ouvindo, algum webnauta, que entendeu esta mensagem, é óbvio que quem faz entender a mensagem é o Espírito Santo, e gostaria de agora querer confessar a Deus aquele pecado, não encobrindo mais a transgressão. Nós poderíamos fazer uma oração juntos com essa pessoa? Poderíamos, e eu vou dizer para você, a culpa desaparece quando a pessoa se entrega a Cristo. Não existe mais culpa, existe paz. Romanos 5, 1. A pessoa tem culpa até não confessar. No momento em que ela confessa, ela alcança a misericórdia. A culpa deixa de existir. Só isso significa um alavancamento de qualidade de vida extraordinário. Ok? E depois vai sendo mostrado. Em outro bloco eu quero voltar detalhando um pouco mais o que é justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas justificação é basicamente declarar justo o injusto. Com base em quê? Nas obras dele? Não, porque ele aceitou a obra que Cristo fez por ele. Que maravilha. Eu acho a sua proposta de terminarmos esse bloco com uma oração muito oportuna. Vamos fazer então isso? Vamos. Por favor. Eu oro. Pai querido, tantas pessoas estão neste momento recebendo a confirmação da sua fé em Cristo Jesus. Mas com certeza tem filhos que estão sentindo a fé sendo despertada neles pela primeira vez.
Faz com que eles acreditem nesse milagre do Evangelho, que a entrega da sua vida pelo arrependimento e confissão de pecados os coloca livres de toda a culpa, como se eles nunca houvessem pecado. Nesse momento tem pessoas que estão entregando o seu coração a Jesus pela primeira vez. O Senhor, por favor, acolhe esses filhos no teu reino, Pai. Por tudo isso te daremos sempre toda a honra e toda a glória. Amém. Muito obrigado, Muniz. Ok? E para acompanhar mais do seu ministério e também sobre esses temas, as pessoas podem acessar o site. Pode acessar o site e também entrar em contato conosco pelo Facebook. Nós temos lá, né, aí, o www.pazemjesus.com.br. Isso. E a fanpage que existe no Facebook, que você coloca Facebook/Paz em Jesus. Muito obrigado e até a próxima vez. Ok, fiquem ligados porque estaremos produzindo muito material relacionado com a salvação em Cristo Jesus, hein? Direto no ponto, bem didático, com muita humildade para que as pessoas compreendam e assumam a sua eternidade desde agora.